Um empresário chamado Joe acorda em um quarto estranho com um moinho dentro e imediatamente vomita ao perceber que não se lembra de como ele chegou lá. Seu telefone estava desaparecido, as paredes são altas e a única porta é pesada e trancada. Quando ele começa a gritar por ajuda, escuta uma voz vinda do respirador de ar, dizendo a ele para ficar quieto. No entanto, o homem logo percebe que o Joe é novo ali e explica algumas coisas. O Joe foi drogado e por alguns dias ele vai se sentir muito deprimido devido aos efeitos colaterais. Ele também menciona que amanhã será muito difícil, mas depois disso, ele diz que precisa voltar ao trabalho e para de falar com o Joe. Em seguida, o Joe tenta pular nas paredes, mas sem sucesso. Quando ele estava prestes a ter um colapso, ele escuta assobios do lado de fora e vê alguém deixando comida e água através de uma abertura de uma porta. O Joe corre imediatamente para a porta e pede ajuda, explicando que tem uma esposa grávida para cuidar. Mas o homem simplesmente fecha a abertura e machuca a mão do Joe. Quando a noite cai, o Joe decide enfaixar a mão com a sua gravata e comer a comida que deram para ele. De repente, uma luz aparece na parede e uma voz de inteligência artificial dá as boas-vindas ao Joe para algo chamado treinamento avançado de carreira. No entanto, a inteligência artificial não responde a nenhuma pergunta e o logotipo na parede desaparece para deixar apenas algumas informações. Deixa apenas alguns números e o Joe se pergunta se algo estava quebrado, mas o vizinho dele explica que não estava. A máquina funciona muito bem, mas não em benefício dos funcionários. Os números são uma contagem regressiva até a meia-noite, mas ele se recusa a dizer o que vai acontecer. O Joe implora por mais informações, mas todos os outros trabalhadores ali começam a gritar com ele porque querem dormir. O vizinho explica que as vozes são todos de funcionários que acabaram aqui porque irritaram a empresa. O Joe fica chocado ao escutar isso, já que fazia parte da Merge, a empresa em que trabalhava. Então depois disso o Joe vai dormir, mas ele acorda à meia-noite quando escuta alguns barulhos. Acontece que um funcionário estava sendo levado para ser demitido, e pelos sons dos seus gritos, é um processo bem doloroso. O Joe tenta tampar os ouvidos enquanto a voz de inteligência artificial diz que isso faz parte de um caminho harmonioso para o bem-estar. Na manhã seguinte, o guarda traz mais comida e diz ao Joe que as celas devem ser mantidas impecáveis, ou os funcionários serão punidos. Ali tem um buraco para o banheiro no canto e todo o lixo deve ir para lá. Na verdade, o vizinho diz ao Joe para fazer isso para evitar problemas. O Joe joga a embalagem vazia da comida no buraco do banheiro, que cheira muito mal. E então nota algo no chão. Após limpar a sujeira, ele fica bem perturbado ao descobrir um crânio, e o vizinho confirma que os funcionários já morreram aqui antes. O Joe se recusa a acreditar, porque nem mesmo uma empresa poderosa pode encobrir tantas mortes. Mas o vizinho explica que isso estava incluído nas estrelinhas dos contratos que eles assinaram. Mas ninguém lê. Portanto, a empresa tem o consentimento deles. De repente, a inteligência artificial começa a falar com o Joe, que grita com ela e aponta que trabalhou 10 anos para essa empresa, então merece algo melhor. Sua reclamação continua por tanto tempo que eles fazem um alarme soar para fazê-lo parar. E a inteligência artificial começa o seminário do treinamento avançado de carreira do Joe. Ela explica que a produtividade do Joe caiu nos últimos meses e ele usou muito do seu tempo pessoal, o que causou ele vindo parar nesse local. Esse novo trabalho tem o objetivo de ajudar o Joe a se tornar um bom funcionário novamente. O dia de trabalho começa às 6 da manhã e termina às 10 horas da noite. O restante do tempo, o Joe pode fazer o que quiser. Seu trabalho consiste em empurrar o moinho, e ele ganhará 1 ponto para cada rodada completa. Todos os dias, ele deve atingir uma cota de 50 pontos, e se ele não conseguir, será punido. No final de cada dia, o funcionário com menos pontos será demitido, mesmo que ele tenha atingido a cota. O Joe fica desesperado e pede desculpas por ter gritado, pedindo para ir para casa, pois precisa verificar a sua esposa que estava grávida. No entanto, seu vizinho diz a ele que é inútil tentar. A empresa simplesmente não se importa e ninguém sai desse lugar até que chegue a hora deles. Ele aconselha ao Joe trabalhar e se concentrar em sobreviver. Depois, o Joe começa a trabalhar com o moinho. É incrivelmente difícil no início, porque a máquina é antiga e enferrujada, então leva uma grande quantidade de força para completar a primeira volta. Quando ele consegue, a inteligência artificial o parabeniza e toca um anúncio para celebrar. Então o Joe passa o dia inteiro empurrando o moinho sob o sol brilhante e comendo apenas uma pequena quantidade de comida que lhe dão. A inteligência artificial também continua a tocar o anúncio enquanto o Joe trabalha.
Quando o Joe vai dormir, ele pode ouvir o funcionário de hoje sendo demitido, e a inteligência artificial tenta encobrir o barulho recitando mais anúncios. Na manhã seguinte, o Joe toma seu café da manhã enquanto conversa com seu vizinho e se pergunta qual é o sentido de uma cota se alguém é demitido, de qualquer maneira. O que é o mesmo que ser punido por não fazer nada. O vizinho diz que o bom o suficiente não é o suficiente para Millard. E quando ele escuta que o Joe atingiu uma cota de 100 ontem, ele diz a ele para não contar a sua cota aos outros, senão eles tentarão superá-lo. O vizinho aconselha o Joe trabalhar duro para sobreviver, mas não muito duro, senão esperarão isso o tempo todo dele. Quando o Joe começa a trabalhar na cota do dia, ele pensa na sua esposa, Kate, no dia em que conseguiu uma casa nova para a vida deles. A Kate estava um pouco hesitante porque era um lugar grande e caro dado pela empresa, mas o Joe disse a ela para não se preocupar, porque era para isso que ele havia trabalhado tão duro. No dia seguinte ela tinha uma consulta relacionada ao bebê e lembrou o Joe que ele precisava tirar um tempo para isso, o que ele teve dificuldades. A Kate não ficou muito feliz com a sua atitude de priorizar o trabalho, apontando que só ficaria mais difícil quando o bebê nascesse. Essa conversa foi interrompida quando a Kate sentiu algo errado. Voltando ao presente, o Joe termina o seu dia de trabalho com uma cota de 150, apenas para escutar de repente o guarda batendo na porta. O Joe fica assustado a princípio, mas o guarda o faz tirar a roupa antes de abrir a porta. Então, o Joe entra no corredor onde o encharcam com água e só permitem que ele use sabão por alguns segundos antes de mandá-lo de volta. Conforme os dias vão se passando, o Joe continua trabalhando duro no moinho, o que é tedioso e exaustivo sob o sol escaldante. Às vezes, ele conversa com seu vizinho, que explica tristemente que o moinho não serve pra nada. Eles estão apenas trabalhando pelo simples ato de trabalhar. À medida que o calor piora, o Joe bebe a sua água muito rapidamente e tenta pedir mais, mas o vizinho diz que eles só dão comida e água suficiente para mantê-los vivos. Se o Joe quiser beber, ele precisa começar a fazer xixi em garrafas e escondê-las atrás da coluna. Depois, ele pode filtrar a urina através das palmilhas dos seus sapatos para beber. O Joe fica enojado com a ideia e se recusa a fazer isso, mesmo quando o vizinho aponta que a empresa só quer saber até onde eles podem ir antes de quebrar. O Joe volta ao trabalho e continua pensando na Kate. Ele se lembra do dia em que ela estava muito preocupada com as contas do hospital e ele prometeu que trabalharia mais duro para conseguir mais dinheiro. Quando a Kate disse que ele não poderia fazer isso sozinho, o Joe tentou impedi-la de voltar ao trabalho porque, depois dos problemas da última vez, ela estava em perigo de perder o bebê. No entanto, a Kate apontou que, se ela não trabalhasse também, eles perderiam a casa. A empresa havia prometido uma promoção ao Joe por anos e nunca cumpriu a palavra, então a Kate achou estúpido ainda acreditar neles. No final do dia de trabalho, o Joe desmaia de exaustão e a inteligência artificial o parabeniza por atingir a cota excepcional de 370. Enquanto recupera o fôlego, o Joe nota que no moinho, um trabalhador anterior gravou a palavra Alex. Ele pergunta ao vizinho sobre isso e descobre que Alex é o único cara que conseguiu sair. No dia seguinte, o Joe recebe um presente especial por sua cota excepcional, uma caneta com seu nome. O Joe os critica, pois não tem uso para uma caneta, apenas para perceber de repente que eles mudaram a sua cota diária para 37 como um novo padrão. O Joe, furioso, mostra suas mãos feridas e tenta explicar que não pode fazer isso de novo, mas a inteligência artificial apenas diz que os humanos precisam de um pequeno empurrão para progredir. O Joe atira a caneta na parede enquanto insulta a empresa. Depois, começa a trabalhar e percebe que não ganha um ponto quando completa a volta toda, mas há um pequeno X no relógio. O que o vizinho explica é que o X significa que o Joe tem uma penalidade e agora precisará de 2 voltas para marcar um ponto. Se ele receber outro X, no futuro, ele precisará de 4 voltas, depois de 8 e assim por diante. Sem outra opção, o Joe começa a trabalhar ainda mais duro, pois para atingir a cota terá que fazer 740 voltas. No entanto, ele eventualmente fica incrivelmente exausto e desiste. Quando o vizinho verifica como ele está, descobre que ele precisa fazer 740. O homem começa a gritar com o Joe, dizendo que ele vai colocar todos em perigo. Nesse momento, a inteligência artificial anuncia o fim do dia de trabalho e que o Joe não atingiu a sua cota diária. Então o Joe aproveita a oportunidade para perguntar sobre a penalidade.
No entanto, a inteligência artificial diz ao Joe que ele mesmo pôs a penalidade a si mesmo por deixar seus colegas de trabalho na mão e que ele precisava de motivação adequada. De repente, eles mostram o perfil da Kate e ameaçam sequestrar ela para trabalhar aqui também. O Joe implora por perdão e promete atingir sua cota de novo no dia seguinte. A inteligência artificial aceita suas palavras e explica que ele perderá a penalidade se for bem sucedido no dia seguinte. A voz também oferece um sinal de apreciação, adicionando um desafio adicional, uma luz vermelha enorme que aparece no teto entre os gritos da meia-noite, e a luz vermelha é muito difícil para o Joe dormir naquela noite. No dia seguinte, ele usa seu casaco para cobrir a alça do moinho para que suas mãos não doam tanto enquanto trabalha, ainda mais duro sob a luz vermelha. É um processo terrível e enlouquecedor, que faz o Joe começar a sentir que estava perdendo a sanidade. Nesse ponto, ele começa a ver uma alucinação de si mesmo que faz piadas com ele por acreditar que o trabalho árduo o levará a algum lugar. Quando a alucinação começa a falar sobre a Kate e o bebê, o Joe encontra a motivação que precisava e atinge a cota apenas um segundo antes do tempo acabar. A inteligência artificial anuncia que removeu a penalidade e a luz vermelha desaparece. Na manhã seguinte, o Joe acorda com a inteligência artificial dando ele um novo sinal de apreciação. Um vídeo muito curto da Kate no hospital com o bebê. O Joe chora por ser pai agora, mas também porque estava percebendo que já estava aqui há muito tempo e perdeu tantos momentos importantes. Algum tempo depois, o Joe pergunta ao vizinho detalhes de como o Alex saiu, porque ele quer tentar também. A princípio o vizinho não quer falar, mas então o Joe diz a ele que não conseguiu conhecer seu bebê e se sente mal porque, pelo menos, ele teve algum tempo com o seu filho antes de ser arrastado pra cá. O vizinho não quer que ele tenha um filho e o odeia porque ele coloca o trabalho em primeiro lugar, como aconteceu com ele. Então ele diz ao Joe para verificar o ponto cego na parede atrás da coluna. O Joe imediatamente corre atrás da parede e dá uma olhada de perto, o que o faz notar que há uma área circular que tinha sido preenchida mais tarde, o que significa que alguém fez um buraco aqui por algum motivo. Então, ele pega a caneta e começa a usá-la para cavar a parede, percebendo que a empresa é tão mesquinha que nem mesmo consertou o buraco adequadamente. Muitos dias se passam, e o Joe estava exausto, mas ele nunca desiste. Ele atinge a sua cota diária no moinho durante horários de trabalho e depois passa seu chamado tempo livre cavando o buraco. Eventualmente, o buraco fica grande o suficiente e o Joe pula nele para começar a rastejar para fora. Após alguns minutos, ele emerge em uma área muito escura e tenta encontrar o caminho, mas é subitamente encontrado pelo guarda. O Joe é nocauteado e, quando acorda mais tarde, se encontra de volta na sala com o moinho, e o buraco foi preenchido novamente. Nesse momento, a inteligência artificial começa a repreendê-lo e prossegue com a punição. Eles aumentaram a cota para 1000, e o vizinho teve a perna quebrada pelo guarda. O Joe tenta se desculpar, mas o cara continua reclamando porque não pode mais trabalhar e comenta sobre o fato de que eles não têm controle aqui, são todos algoritmos controlando o local. O vizinho se sente mal porque foi ele quem projetou o sistema enquanto trabalhava nele e diz que os humanos não podem negociar com uma inteligência artificial. No entanto, isso dá ao Joe uma ideia. Se o computador seguir as regras, então, se ninguém trabalhar, todos terminam o dia sem pontos, e o empate deveria significar que ninguém morre. O vizinho acha isso perigoso, mas o Joe aponta que eles não têm nada a perder. Ele pula em cima do moinho e faz um discurso sobre o fato de que o trabalho árduo não os levará a lugar nenhum nessa empresa. Ele também destaca que se eles também não trabalharem, eles não morrerão em breve. Todos os outros funcionários estão com o pé atrás, e quando o dia de trabalho começa, ninguém trabalha. O Joe estava feliz porque pensa que conseguiu. No entanto, quando o dia está prestes a terminar, a inteligência artificial anuncia que qualquer pessoa sem pontos será demitida. Isso aterroriza os outros funcionários e imediatamente todos começam a trabalhar novamente, ignorando os pedidos do Joe para não fazer eles continuarem trabalhando. De repente o vizinho diz ao Joe que seu filho tem sorte de ter um pai tão bom, mas se ele quiser conhecer o bebê, ele deve fazer o que for preciso para sair. Sem outra opção, o Joe começa a empurrar o moinho novamente. Mais tarde durante a noite, o vizinho sabe que vai morrer em breve, então faz uma confissão. Seu nome é Alex. Ele foi o único que conseguiu sair. No entanto, assim como Joe, ele foi capturado e enviado de volta. Ele não contou isso ao Joe porque queria acreditar que havia esperança para uma segunda tentativa. O único arrependimento do Alex é não ter incendiado esse lugar.
O Joe se despede dele e depois chora ao escutar o guarda levar o Alex para ser demitido. Na manhã seguinte, a inteligência artificial dá ao Joe outro presente motivacional, um vídeo muito curto da Kate e do bebê, que agora consegue andar. O Joe fica perturbado pelo fato de que ele tá aqui há meses e começa a gritar com a empresa, insultando-a com uma linguagem colorida por ter tirado tudo dele. A inteligência artificial não gosta dessa atitude e decide que o Joe deve ser demitido. Em seguida, a porta se abre e um grupo de pessoas entra para ficar ao redor da sala, ignorando as perguntas e súplicas do Joe. Logo o guarda entra e prepara a injeção, perguntando-se se a morte do Joe vai libertar a sua esposa. Isso faz com que o Joe, furioso, pule em cima do guarda e comece a espancá-lo. Enquanto o sangue é espirrado sobre as pessoas que estão por perto, a inteligência artificial anuncia que o guarda falhou e a punição estava encerrada. Como o Joe estava completando essa tarefa agora, ele será promovido para o nível 9. Isso faz o Joe perceber o que estava fazendo e ele imediatamente recua, ignorando a satisfação do guarda em terminar a tarefa. Perturbado, o Joe anuncia que não é um monstro e não permitirá que a empresa o torne um. Então ele desiste. De repente, ele pisca e fica chocado ao se encontrar de volta no escritório habitual com uma máquina conectada à sua cabeça, cercado por funcionários na mesma situação. Acontece que tudo isso foi uma simulação do programa de treinamento avançado de carreira da empresa. Um colega de trabalho, que se parece com o guarda, explica que o Joe se voluntariou para um programa e, embora tenha parecido mais longo, ele estava lá por apenas 60 minutos, o que significa que o filho do Joe ainda não nasceu. O Joe estava preso no nível 8 sem possibilidade de promoção, mas não era porque ele não era um bom o suficiente, era porque ele não estava sendo desafiado a fazer melhor no experimento. Sua produtividade disparou e a sua liderança estava fora dos gráficos, então agora ele finalmente está recebendo sua promoção para o nível 9. Depois de desconectar a máquina, o Joe é levado para o seu novo escritório, onde é recebido por uma inteligência artificial mais amigável. O Joe não consegue parar de ter visões do que passou, o que o deixou com um transtorno de estresse pós-traumático, mesmo que tenha sido apenas uma simulação. O escritório é pequeno e simples, quase claustrofóbico. Seu colega de trabalho lhe mostra um acordo de não divulgação, pois o projeto é secreto. O Joe assina em nome da sua esposa. Depois que o cara sai, o Joe liga para Kate para verificar como ela estava, chorando quando finalmente escuta sua voz. Quando a ligação termina, ele simplesmente anuncia que vai incendiar essa empresa até tudo acabar.